Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria poder estar com vocês nessa tarde. Eu sou o Padre Alexandre Pacioli, da comunidade católica Olhar Misericordioso, que de fato, graças a Deus, está também na Diocese de Volta Redonda, Barra do Piraí. Estamos aí com o Vale da Misericórdia, desde outubro do ano passado, onde os postulantes e também os futuros noviços da comunidade de vida estarão indo para serem formados no carisma, e lá também recebemos sacerdotes que querem ter um momento de descanso, reavivamento espiritual. Tem sido uma verdadeira bênção, agradeço muito a Dom Luiz Henrique, a sua paternidade. Agradeço a Deus este sonho da Fundação da Olhar Misericordioso. Eu sempre passava pela Diocese de Volta Redonda. No meu coração, quando eu ia pregar na Canção Nova, nos momentos de pregação lá, quando eu vou por lá, em toda essa região, passo por Volta Redonda, e o Espírito Santo colocava no meu coração: Alexandre, eu te trarei aqui. Mal eu pensava que tudo isso fosse se realizar junto com a fundação da comunidade de vida em Volta Redonda. A comunidade Olhar Misericordioso, né, tem sua sede aqui no Rio de Janeiro, na Glória, junto do Outeiro da Glória. Também temos casa na Tijuca, é o seminário Mater Misericórdia, mas a comunidade começou como comunidade de aliança e depois passou para a comunidade de vida. A comunidade de vida começou só o ano passado, a comunidade de aliança 12 de dezembro de 2015, né? 12 de dezembro é dedicado à Virgem de Guadalupe, é a data da fundação da comunidade Olhar Misericordioso. E agradeço muito a Deus por ter conhecido a renovação carismática, por ter o Senhor Jesus me levado a pregar, estar pregando em tantos eventos da renovação, e poder, apesar das limitações, da pequenez, tentar ajudar de alguma maneira, não atrapalhar o Espírito Santo, não é? E uma vez mais, meu muito obrigado a vocês da Renovação Carismática Católica da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, por esse cenáculo mariano. Obrigado de coração. Confesso-lhes que falar sobre Nossa Senhora, sobre o olhar misericordioso de Maria e o meu olhar, não é fácil para mim. Não é fácil pela emoção. Aqueles que me acompanham, que já me conhecem há algum tempo, falar de Nossa Senhora para mim constantemente os meus olhos se enchem de lágrima, porque é falar da minha mãe, que eu experimento como minha mãezinha do céu, e experimento constantemente a força do seu amor. Maria Santíssima, no seu olhar misericordioso, ela sempre olhou o mundo de uma maneira muito diferente da nossa. Maria conseguia sair do julgamento para o amor de maneira perfeita. Dizemos que Maria Santíssima
A gente sabe que Nossa Senhora não é uma deusa. Ela foi ser humano como nós, mas ela foi escolhida de uma maneira muito especial por Deus para poder realizar, ser a porta de entrada, a porta por onde entrou o Verbo divino, Jesus, e se encarnou no ventre de Maria Santíssima. E Deus preparou o coração de Nossa Senhora de uma maneira muito especial, filhas e filhos, para experimentar nela uma visão do mundo muito diferente do que nós estamos acostumados. Na nossa humanidade, certamente, eu quero lhe perguntar hoje, por exemplo, quantas vezes você julgou uma pessoa? Hoje, desde que você se acordou até agora. Talvez a sua resposta seja, inclusive, nenhuma, glórias a Deus. Mas talvez a sua resposta seja várias vezes, ou muitas, inclusive. Na nossa humanidade, a gente tende a julgar as pessoas. Nossa Senhora, ela tinha uma capacidade, e ela foi premiada por Deus e preparada pelo Senhor para ter um olhar que só amava. O carisma interior da comunidade Olhar Misericordioso, de fato, é sair do julgamento para o amor. Pode parecer algo básico, não é? Isso faz parte do discurso das bem-aventuranças. Como vocês sabem, Mateus 5, 6 e 7, todos esses capítulos fazem parte daquele discurso de Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Tenha sido ele realizado no alto de um monte ou numa planície. São Lucas fala de uma planície, São Mateus fala de um monte, não muito alto. Segundo a tradição, quando a gente vai na Terra Santa, lá naquele monte, onde está o mosteiro das Bem-aventuranças. Mas a gente fica pensando, e você hoje pode refletir, querida filha, querido filho, se realmente a gente vive o que Jesus falou nesse discurso. Não julgueis, para não serdes julgados. Porque você olha o cisco no olho do teu irmão, enquanto no teu olho tem uma trave. Olha, eu estava muito acostumado a julgar o outro. Eu estava muito preso, que é muito próprio da pessoa que está presa à sua soberba, à sua vaidade, e eu estava preso à minha soberba, à minha vaidade. Até faz uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Eu estava preso a essa soberba e vaidade e eu caía, em muitos momentos, em julgamentos do próximo. Quantas vezes eu apontei defeitos e depois eu mesmo me dei conta que eu caía naqueles defeitos. Nossa Senhora foi me formando. Quando que caiu a ficha? É difícil você, assim, eu expressar para vocês quando que caiu a ficha de que Maria queria transformar o meu olhar no olhar misericordioso dela. Eu vou começar pela experiência mais forte final que eu tive. Foi justamente a experiência que gerou a fundação da comunidade Olhar Misericordioso. Estou falando, como eu disse para vocês, a fundação oficial, 12 de dezembro de 2015. A experiência fundacional, o pontapé, foi 1 ano antes, em Vitória, no Espírito Santo, quando eu estava de missão. E eu estava rezando numa Semana Santa, dentro de um quarto.
E eu jamais vou me esquecer daquele momento. Não tive nenhuma aparição de Nossa Senhora, não foi isso. Não foi uma aparição. Mas foi uma experiência onde o Senhor me levou para um lugar que não era dessa terra. A minha alma experimentou uma paz que eu não estava habituado a sentir. E imediatamente, como que se mostra, não se apareceu, repito, o rosto de Maria, mas eu via espiritualmente aquele rosto. Eu via espiritualmente aquele rosto, mas era o olhar dela, de Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Não me pergunte. A minha devoção por Nossa Senhora de Fátima, a mesma Nossa Senhora, é muito grande também. Em Aparecida, sempre que eu vou a Aparecida, paro, me coloco aos pés de Nossa Senhora. De fato, depois que eu dei o sim para a fundação, a Olhar Misericordioso, fui correndo para a Basílica de Aparecida. Mas esse rosto que se mostrava para mim era o da Virgem de Guadalupe, mas apenas os olhos, apenas o olhar dela. Se vocês olham para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a imagem original que está lá no México, o olhar dela é muito forte. O olhar da Virgem de Guadalupe é muito profundo. O olhar da Virgem de Guadalupe é um olhar que nos leva a experimentar uma profunda humildade e uma profunda adoração. Não a ela, uma adoração ao seu Filho Jesus Cristo. E o que aconteceu? Foi justamente a experiência desse olhar que invadiu o meu coração. Nossa Senhora que sussurrava, eu tive uma experiência de, repito, não foi aparição, mas era uma experiência, parecia que Nossa Senhora estava ali e mostrava o seu olhar, e eu via claramente duas lágrimas, uma saindo de cada olho de Maria, e ela dizia: cuida dos meus sacerdotes e das minhas famílias que estão se perdendo. Alexandre, cuida dos meus sacerdotes e das minhas famílias que estão se perdendo. Ali eu entendi que Nossa Senhora queria justamente a fundação de uma comunidade para poder cuidar e defender os sacerdotes e as famílias. Mas aí caiu a ficha, queridas filhas e filhos, e como nós, da Olhar Misericordioso, iríamos cuidar e defender tantos sacerdotes e tantas famílias, passando situações difíceis, tendo vivenciado situações difíceis. Como que nós iríamos levantar famílias, casais, que tivessem caído no pecado, sacerdotes que tivessem num momento de sofrimento, de afastamento, talvez do seu sacerdócio ministerial? Como que nós iríamos ajudar se nós não tivéssemos a capacidade de sair do julgamento para o amor? E foi aí que eu entendi, e Nossa Senhora, novamente, em outras experiências, ela foi me levando a esse momento fortíssimo da vida de Maria, onde Nossa Senhora está ali, aos pés da cruz, olhando para Jesus. É fortíssima essa imagem. Nossa Senhora me levou para esse momento,
E aqui é onde eu queria explicar para vocês sobre esse olhar misericordioso de Maria, como ele pode ser transformador para você. E olha, filha, filho, aquele momento de estar ali aos pés da cruz, olhando para o rosto de Maria, e vendo Maria olhando para o rosto de Jesus, vendo Jesus olhando para o rosto de Maria, aquele cruzamento de olhares, e ela escutando e vendo o seu filho Jesus falar aquelas 7 palavras que Jesus falou na cruz, a gente fica pensando, meu Deus do céu, meu Deus, como que eu quero cuidar e defender de sacerdotes e das famílias, se eu não tenho essa capacidade que Cristo, quando ele olhou para esse mundo desde a cruz, e Maria olhou para Jesus, era céu olhando para a terra, terra olhando para o céu, a união entre o céu e a terra, os olhares de Maria e de Jesus ali se cruzaram. Imagina, Nossa Senhora escutando Jesus dizendo assim, para o bom ladrão, para São Dimas, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Imagina, Jesus perdoando um ladrão. Olha a misericórdia, olha o olhar misericordioso de Jesus. E Maria ali. Eu imagino Nossa Senhora estimulando Jesus só com o seu olhar, sabia? De fato, se a gente vê o filme do Mel Gibson, aquele filme A Paixão de Cristo, aquele filme ele é muito intenso também pela troca de olhares. E tem um momento daquele filme, já faz algum tempo, né, que ele foi lançado, mas ele ainda é muito forte. Sempre vai ser, né, porque fala da paixão de Cristo, ali é realmente muito bem feito. Tem um momento onde Jesus cai, né, com a cruz, uma das quedas de Jesus com a cruz, e Maria Santíssima vai ao encontro e olha para Jesus, e Jesus olha para Maria, e Jesus ali se levanta. E tem outra cena justamente na cruz, quando Jesus é colocado, né, virado assim de cabeça, pregado na cruz. Aquela cena foi baseada em uma visão mística da Beata Agreda. Aquilo lá não está no Evangelho. E Nossa Senhora olha para Jesus, Maria Madalena olha, Santa Maria Madalena olha para Jesus. Fortíssima a troca dos olhares. E ela escutou de Jesus, ele dizendo, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Imagina, Jesus perdoando todo mundo, você, ali ele perdoava você, a mim. Pelas vezes que a gente comete os nossos pecados, cometemos os nossos pecados e a gente às vezes cai no mesmo pecado, muitas vezes, e Jesus ali perdoou, e Maria escutou, Maria viu Jesus pronunciando com os seus lábios, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Maria escutou, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ali Jesus entregando a igreja, na pessoa de São João Evangelista, a Maria. Maria, Mater Ecclesiae, mãe da igreja. E Maria recebendo como mãe a igreja. Exatamente como ela é. Mãe que recebe toda a igreja. Una, santa, católica, apostólica romana, cada um de nós batizados na igreja.
Maria Santíssima que escuta Jesus pronunciando na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? A experiência, não que Jesus estivesse sendo abandonado por Deus Pai, no Espírito Santo, não. Mas é aquela experiência da angústia humana no meio da dor, que Jesus expressa, que às vezes se sente só o ser humano, e precisa do amor, e não encontra o amor. Quantas vezes a gente traiu Jesus Cristo? A gente não deu amor para Jesus. E Maria escutava Cristo, o olhar misericordioso de Cristo ali naquele momento, não de desespero, mas de dor, mas não de raiva. Ele não estava com raiva de Deus Pai, do Espírito Santo. Jesus estava ali, não estava com raiva de nós. O olhar misericordioso de Jesus mostrava para Maria como Deus é paciente conosco. Meu Deus, se não fosse a misericórdia divina, onde estaríamos, não é, filhas e filhos? E Maria, vendo tudo isso, eu fui levado, filhas e filhos, para esse momento, sabia? Foi uma contemplação muito forte. Como fala Santo Tomás de Aquino, ele diz que contemplata ali stradere. A gente não pode falar, pregar nada do que foi contemplado, se a gente não contemplou antes, perdão. Isto é, se a gente não experimentou na oração o que a gente lê na palavra. E foi justamente isso que aconteceu. Jesus novamente me transporta naquela contemplação para compreender o olhar misericordioso de Maria. Na verdade, o olhar misericordioso de Maria foi formado por Jesus Cristo desde o momento que ele foi concebido no ventre dela. Você, mãe, que está me escutando, que está me vendo nesse momento, quando você ficou grávida, e eu já peço aqui pelas mães que não podem engravidar, que recebam a graça em nome de Jesus, em nome de Maria, da gravidez. Os pais que não possam engravidar, que recebam em nome de Jesus, em nome de Maria. Bem, quando você ficou grávida e soube da sua gravidez, uma mãe que ama o seu filho não olha para a sua barriga, fica passando a mão e conversando com o seu filho, ainda que seja, né, um feijãozinho, como dizem as mães. E eu imagino o olhar misericordioso de Maria sendo formado por aquele olhar escondido de Jesus dentro do ventre dela. Maria foi formada ao longo da vida dela. Mas voltando aqui esse momento dela aos pés da cruz, ela escutou também Jesus dizendo: tenho sede. Meu Jesus, que coisa! Jesus tinha sede, sede de almas. A misericórdia divina tem sede das almas. E Maria ali foi novamente impelida a salvar almas. O olhar misericordioso de Maria, vocês entendem? Olha que interessante. Todos nós somos chamados a termos um grande desejo de salvação de almas, de levar as almas para o céu. E também ajudar as pessoas, logicamente, nas suas necessidades materiais. Amém. Mas precisamos levar as pessoas para o céu. Sermos canais, apesar da nossa pequenez. Primeiro a nossa alma, né? A gente não pode querer levar os outros para o céu se a gente não cuida da nossa salvação. Mas que coisa Maria escutar, né? Tenho sede. A gente vê Maria, nossa mãezinha do céu, depois da ressurreição de Cristo, como hoje nós estamos celebrando a ascensão, filhas e filhos, Maria esteve ali, 50 dias. Teve essa parada para o momento da ascensão, como hoje nós estamos celebrando, mas eles seguiam em oração. No cenáculo, com Maria. Maria levando os apóstolos a salvar almas.
Era o olhar misericordioso dela. E Maria escutou, tudo está consumado, Jesus dizendo, missão cumprida, a misericórdia triunfou. Jesus disse também, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Imagina, o abandono, a misericórdia, experimentar a misericórdia, o olhar misericordioso de Deus, é abandonar-se em Deus. Jesus estava ali dizendo, Pai, em tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Maria vendo tudo aquilo. E Jesus expirou, morreu. E Maria teve Jesus nos seus braços, já com os olhos fechados, ensanguentados. Como diz Santa Brígida da Suécia, em uma das revelações que Deus deu para ela, mais de 5.800 chagas Jesus tinha no corpo. Nossa Senhora, nos seus braços, tinha o seu filho chagado. Ela tinha tido nos seus braços o seu filho, bebê, nascido, um pouco de placenta, um pouco do sangue de Maria. E Jesus, com sangue de Maria nas suas veias, Maria com o sangue de Jesus nas veias dela, uma linguagem figurada, mas também espiritualmente falando muito forte isso, não é? E foi aí, filhas e filhos, que eu entendi que o meu olhar deveria ser diferente, sabia? Que eu deveria olhar como Maria olha nessas situações. E foi quando eu levei esse primeiro tapa na cara. E aí eu entendi que nenhum consagrado a Deus no olhar misericordioso poderia ser da olhar misericordioso sem assumir esse carisma, de sair do julgamento para o amor, de lutar. E olha, depois que eu comecei a viver com mais intensidade, no meu caso, como um carisma de uma comunidade, sair do julgamento para o amor, filhas e filhos, mas dá um suadeiro às vezes, viu? Vou lhes dar um exemplo. Na prática da vivência desse carisma, do olhar misericordioso como o de Maria, como ela modelou esse pobre sacerdote aqui. Obrigado, mãezinha do céu, pela tua paciência com esse teu pobre filho. Obrigado, mãe. Nessa situação que a gente está vivendo, dessa pandemia, a gente experimenta em muitos momentos, eu pelo menos experimentei, esse clamor, o clamor do Espírito Santo me dizendo, é dando que se recebe, é dando que se recebe. E eu quis não deixar, não parei. Graças a Deus. Eu tive sintomas do Covid-19, eu voltei de umas pregações fora do Brasil, 3 pregações eu tive fora do Brasil, quando estavam naquelas cidades o Covid iniciando fortemente, eventos massivos, um com 22 mil pessoas, outro com 3 mil pessoas cada dia, no sábado e no domingo foram 6 mil pessoas, as pessoas grudadas em cima de mim, dizendo, Senhor, só coloco tudo nas tuas mãos. Quando eu voltei para o Brasil, senti esses sintomas do Covid-19, mas o olhar misericordioso de Maria, dizendo, tenho sede, luta pela salvação das almas, é dando que se recebe. E filhas e filhos, uma pessoa que tinha falado mal de mim, eu soube que estava passando necessidade.
E imediatamente, sabe o que eu fiz? Porque eu assumi esse carisma, do olhar misericordioso, eu fui ao encontro dessa pessoa e levei uma cesta básica. Depois levei outra cesta básica. Depois levei outra cesta básica. Essa pessoa se desmontou. Ela mesma sabia que tinha falado mal de mim. E a gente nunca agrada a todo mundo, né? Na verdade, se um católico quer falar a verdade, segundo o Evangelho, segundo a tradição da Igreja, a doutrina da Santa Mãe Igreja, a gente vai sofrer um pouco, viu? Ou muito. Vou dar outro exemplo que aconteceu, como esse carisma me transformou, como o olhar misericordioso de Maria foi me modelando. Não estou me colocando como exemplo aqui. Viu? Eu não era assim. Como eu disse, dá um suadeiro na minha alma. E o que aconteceu foi, eu estou como reitor da igreja da PUC. O cardeal Orani Tempesta pediu a ajuda desse servo e da comunidade Olhar Misericordioso para ajudar na igreja da PUC. A gente, eu celebro lá, ajudo como reitor da igreja, também na pastoral, com iniciativas, etc. E eu organizei na PUC um evento que foi muito forte, foi um evento sobre ideologia de gênero, né? Contra a ideologia de gênero, que foi uma bênção. E esse evento, o que aconteceu? Ele gerou em muitas almas uma inquietação, pessoas que não estavam de acordo. E sentaram a pancada em mim. E eu falei, ai Jesus amado. E eu não me aquietava, eu dizia, vamos com fé, vamos com fé, vamos com fé, não vamos parar. E essas pessoas que falaram mal de mim perderam um familiar. Ou melhor, um familiar se suicidou. A gente tem um gato aqui miando. Esse gatinho, pobrezinho, tem que... Estão escutando o gatinho miando aqui? Depois tem que ver. Tem um gatinho aí em cima do telhado. Aqui na Glória está cheio de gato. Mas tem um gato aqui que foi se meter em cima do telhado e ninguém consegue tirar o gato, porque é um telhado meio difícil de tirar. Vocês vão escutar o gato miando um pouquinho aí, viu, gente? Mas a gente vai cuidar dele. Mas, filhas e filhos, e o que aconteceu foi que essas pessoas que perderam seus familiares, que também me criticavam, me foram buscar para uma missa de 7º dia dessa pessoa que se suicidou. E eu com muita alegria celebrei a missa de 7º dia. Graças a Deus foram tão tocados que o irmão desse cara que tinha se suicidado pediu que eu presidisse o casamento dele na igreja. E eles estavam afastados da igreja. E eu falei, presido. E estavam naquele casamento um monte de gente que tinha, desculpe o termo, sentado a pancada em mim por causa daquele seminário de ideologia de gênero. Mas lá estavam, né? Aqueles que tinham falado mal de mim, mas estavam ali naquela celebração. E aquele casamento foi muito forte. Muitos se converteram à fé. Imagina se não tivesse tido um olhar misericordioso, se tivesse dito, não, falaram mal de mim, não sei o quê, e é um dos maiores problemas que a gente tem. Quando uma pessoa fala mal da gente, a gente se afasta daquela pessoa, quando uma pessoa fala mal da gente, a gente fica com raiva dela, não é? Ou a gente revida. São Paulo fala, ele diz para nós, para que nós possamos vencer, não o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E nós, queridas filhas, queridos filhos, estamos convidados por Deus a vencer o mal com o bem. E me digam se isso não é ter um olhar misericordioso. Aqui usando essa comparação, desse gatinho clamando, miando aqui atrás de mim. O gatinho está miando. O que está acontecendo? Tem almas que ficam assim.
Aconteceu alguma coisa dentro da casa da pessoa. Tem uma pessoa sofrendo na sua casa, está aí. Talvez esteja com fome, com sede de Deus, esteja com fome e sede de um abraço, de um carinho, e ninguém dá. Ou um pobre na rua que muitas vezes só quer a conversa e ninguém para conversar com aquele pobre. Ninguém para dar aquele alimento àquele pobre. E quantas pessoas, por falta de um olhar misericordioso, gente, quantas pessoas, as pessoas seguirão gemendo, as pessoas seguirão sofrendo. E sabe o que acontece muitas vezes? Por a gente não ter um olhar misericordioso, sabe o que muitas pessoas estão fazendo? E eu espero que você não esteja fazendo isso. Desculpe usar aqui essa imagem, mas é interessante, olha. As pessoas fazem isso. Fecham. Não querem mais escutar. E vivem no seu mundo. E estão no seu mundo, fechadas. Como é que se chama isso? Egoísmo, gente. Esse é o principal, né? Motor do julgamento. As pessoas fecham a janela, os outros estão sofrendo lá fora. E ninguém faz nada. Comece pela sua casa, tendo um olhar misericordioso, na sua família. Se alguém ofendeu você, lembre-se de Maria aos pés da cruz. Lembre-se de Nossa Senhora que aos pés da cruz sofreu. Filha, filho, o mundo está chorando, clamando. Você não pode ficar com as janelas da sua alma fechadas, dizendo, não quero mais escutar. É tanto sofrimento, é muito sofrimento, mas Deus nos deu 2 ombros. Um para carregar a nossa cruz e outro para carregar a cruz dos outros. Ai, padre, mas será que eu tenho forças? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Olha, essa oração que foi inspirada na vida de São Francisco, ela não é de São Francisco. Muitos não sabem disso. Não foi São Francisco que escreveu essa oração, não, viu? Ela foi inspirada na vida de São Francisco, e ninguém sabe o autor. E ela diz assim, é muito linda. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o quê? O amor. Onde houver ofensa, que eu leve o quê? O perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o quê? A união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, filhas e filhos. Imagina, se você quer viver isso, se você não tem um olhar misericordioso, como o de Maria, você não vai conseguir. Deus Nosso Senhor te presenteie agora esse olhar. Eu peço a Maria que ela te presenteie esse olhar, nesse momento dessa pregação. Mas você tem que se deixar. Como eu resisti durante muitos anos. Se alguém fala mal de mim, eu vou falar mal dessa pessoa. Não fala. Não entra naquela jogada. Deixa, perdoa. Agora, ser cristão não é ser bobo, né? Tem umas situações que a gente tem que saber explicar, mas ao mesmo tempo, Jesus nos pede heroicidade na capacidade de perdoar 70 vezes 7. E foi aí que eu entendi. Se não fosse assim, eu não iria conseguir viver esse carisma da comunidade católica Olhar Misericordioso. E é o que está acontecendo. Tem sido uma bênção. Entrar em tantas famílias, onde houve traições, situações difíceis, e você tem que ajudar,
os cônjuges a saberem ter um olhar misericordioso um para com o outro. Mas tomar propósitos de mudança, não é? Não é a coisa aqui sentimental, filhas e filhos. Mas fica aqui o meu convite. Que o olhar misericordioso da nossa Mamãe do Céu, nesse momento, desde o céu, toque agora o seu olhar. E você possa ser transformado por ele. E deixo agora a minha bênção com vocês, para todos vocês, e peço ao Senhor que esta bênção presenteie por Maria Santíssima na saúde de alma, de corpo e mental a todos aqueles que se prestem à graça de Deus. E que o olhar misericordioso de Maria transforme o seu olhar nesse momento. E você, mais e mais, como ela, queira aceitar essa loucura da cruz. Loucura aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é vitória. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Amém. Forte abraço, beijo no coração em todos. Viva Nossa Senhora! Viva!